Final de jogo, galera. São Paulo 1, Cruzeiro 1. Pra mim já deu essa comissão técnica horrorosa que a gente tem. Mais uma vez, ferrou com o jogo. Substituições erradas. A gente vai comentar aqui nesse pós-jogo. Não aguento mais esses palhaços que a gente tem no banco de reserva aí, que só faz merda. E também alguns jogadores aí que a gente tem que comentar. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário sobre o jogo. Vamos começar aqui o nosso pós-jogo. Começando aqui pelo primeiro tempo. Bom, o primeiro tempo, o Cruzeiro começou melhor, pressionando. O Cruzeiro entrou com 3 volantes e aí dificultou a nossa marcação, a nossa criação no primeiro tempo. E com os 10 minutos o Cruzeiro estava pressionando e teve algumas chances, algumas chegadas com umas faltas lá, mas sem perigo. Aí tivemos uma chance com o Luciano, a gente vai conversar depois. Luciano chutou para fora, num toque do André Silva. Outro que a gente vai conversar também. Foram poucas chegadas no primeiro tempo. Teve um chute do Ferreirinha que foi desviado. O Cruzeiro não finalizou no primeiro tempo. A única finalização foi aos 29 minutos com o Wanderson, que ele chutou longe. E quem estava se destacando no primeiro tempo eram os dois pontas, o Lucas Ferreira e o Ferreirinha, que novamente os dois foram os melhores da partida. E esses pardais aí que tem no nosso banco, mais uma vez tirou o nosso melhor jogador do jogo. E acabou com o nosso esquema, acabou com o nosso ataque. Ai, galera, não sei o que vai ser. Eu só sei que em 3 jogos, 3 empates e a gente vai brigar pra cair. Vai. Com esse técnico aí, enquanto não tirar essa comissão, vai ser difícil, hein? Então, no primeiro tempo, as jogadas pelas laterais eram nossas principais chances, com o Ferreirinha de um lado e principalmente o Lucas Ferreira na ponta direita. Cruzamentos na área que ele fazia, dribles, chegadas, ele tentou fazer muito mais do que outros jogadores que estavam abaixo no primeiro tempo. O André Silva, horroroso, a bola não chega nele, caneludo, não faz um pivô decente, não fez nada. O seu Luciano também não armou, finalizou um chute lá fraquinho, não fez mais nada, saiu no intervalo, finalmente, pelo menos isso, né? Tiraram o Luciano desde o intervalo e colocaram o Matheus Alves. E foi um primeiro tempo xoxo, né? O São Paulo jogou um pouco melhor assim no primeiro tempo. E foi um primeiro tempo muito, muito ruim, né? Das duas equipes. O São Paulo chegou poucas vezes, não teve uma finalização perigosa assim. Foi tudo chute que foi pra fora, desviado. E o único destaque aí do primeiro tempo era as duas duplas de volante, o Alisson e o Marcos Antônio. E os dois pontas, o Ferreirinha e o Lucas Ferreira. A dupla de zaga até que estavam bem no primeiro tempo, né? E os laterais tava faltando muito. O Enzo tava meio perdido na ponta esquerda. O Fagner tava incomandando o Enzo no primeiro tempo. O Fagner de vez em quando fazia uns cruzamentos pra área e o Enzo não tava dando conta lá do lado esquerdo. E o Cedric não subia muito para ajudar o Lucas Ferreira no primeiro tempo, mas na marcação até que ele estava razoável. Aí pro segundo tempo, o auxiliar lá do Zubeldia, que até esqueci o nome, ele tira o Alisson com um cartão amarelo e o Luciano. Ele tira o Alisson para pôr o Bobadilha e o Luciano para pôr o Matheus Alves. Aqui a gente se animou um pouco, né, depois dessas substituições. O menino então meio nervoso, sem entrosamento, sem ritmo, não coloca o menino para jogar, então ele acabou não entrando muito bem. Bobadilha desarmou algumas bolas ali, mas fraco também. E aí sai o nosso gol com 6 minutos, com o Ferreirinha, que era um dos poucos que estavam querendo jogar desde o último jogo. No cruzamento, bom cruzamento do Cedric, que no segundo tempo ele subiu, né? O lateral tem que subir. Ele acompanhou o Lucas Ferreira, fez o cruzamento e o Ferreirinha fez o gol de cabeça no contrapé do Cássio. E um detalhe nessa jogada que o Lucas Ferreira deixou pro Cedric fazer o cruzamento. Então, essa dobra que tava faltando no primeiro tempo funcionou nesse lance. Aí, depois do gol, o São Paulo novamente se recua, né? E o Cruzeiro começa a pressionar. Primeiro teve um escanteio, já tava se desenhando o gol. Foi um escanteio
que a bola, acho que foi do lado direito, a bola cruzou a área, alguém chutou pra área e teve um cabeceio que a bola bateu no travessão. E o jogador tava sozinho, o lado direito, o lado esquerdo da defesa deixou o jogador do Cruzeiro cabecear sozinho. Pouco tempo depois, aos 19 minutos, saiu o gol de empate do Cruzeiro. Cobrança de escanteio, tem o desvio e o Caio Jorge chuta. E olha, vamos falar. Rafael frangou, hein? Debaixo da perna do Rafael, podem falar que foi assim, perto, mas ele não pode ficar com a perna aberta ali no lance. Goleiro de time grande tem que defender. Ele tava lá, não defendeu. E também a zaga deixou o cara sozinho para fazer o gol. Uma falha que custou e a gente tomou um empate. Depois o São Paulo tentou sair algumas vezes. O Enzo Dias teve uma hora que ele tava sozinho para finalizar, ele chutou longe. E aí tem as substituições onde que entra o Enzo sai e entra o Wendel e o Ferreirinha sai para a entrada do Rian Francisco. É aqui que eu queria chegar. Mais uma vez tiraram o melhor jogador do time, o Ferreirinha, da partida. Ele colocou o Rian Francisco? Colocou. Só que o André Silva não dá. André Silva. De novo, André Silva, não. Não dá pra ele ficar ali no ataque sem fazer nada. Não faz pivô. A bola não chega nele. Não tem faro de atacante. É um jogador grosso também. Então, ele colocou o Rian Francisco e tirou o Ferreira. Era pra tirar o André Silva e colocar o Ferreira de atacante. O Ferreira ficou mais recuado. Então ele não ia ter chances ali, né? Ele era pra armar o time. E outra coisa, o Matheus Alves, quando entrou, ele caía muito pelo lado do Ferreirinha. Quando o Rian entrou, o Matheus Alves caía pro lado onde o Ferreirinha jogava. E não fazia a função do meio também. E aí entrou também o Wendel no lugar do Enzo. Esse Wendel é uma tiriça, hein? Ele entra, não faz absolutamente nada. É um jogador grosso também. O Enzo não tava no dia bom, mas com certeza é o nosso melhor lateral. Esse Wendel aí vai causar calafrios aí, não sei não, hein. Depois a gente não teve muitas chances. O Cruzeiro teve o chute desviado. E o André Silva, a única chance que ele teve, ele cabeceou fraco. E o goleiro fez a defesa. Mas o segundo tempo também foi horroroso. Foi mais ou menos o mesmo nível do primeiro tempo. A gente conseguiu um gol numa jogada de um cruzamento. Não foi nenhuma jogada trabalhada. Então, difícil assim, galera. Vamos então dar as notas aqui para os jogadores. Mais uma vez, era um jogo que a gente estava na frente. Aí a gente se entusiasma para vir aqui dar uma nota melhor pros jogadores. Mas não vai dar não. Rafael, a única bola que foi em direção ao gol, ele não pegou, que foi o gol. Nota 4 pro Rafael. Alan Franco e Juan Tressoldi. Eu ia dar uma nota 6,5, que eles estavam fazendo uma partida razoável, mas na falha ali no gol, nota 5 pros dois. O Cedric foi o melhor ali no sistema defensivo. Pelo lado direito não correu muitos riscos e ele conseguiu fazer a assistência. Mas como tomou gol, nota 6. O Enzo Dias não estava muito bem ofensivamente e o gol saiu também do lado dele, né, do lado esquerdo. Então vou deixar ele com uma nota 5,5, não jogou bem hoje não. Alisson saiu no intervalo, até que ele estava fazendo um bom primeiro tempo, vai uma nota 6 pro Alisson. Marcos Antônio, um dos melhores também do jogo. No segundo tempo ele caiu bastante, né? Mas eu vou deixar ele com uma nota 6. Luciano não dá, ele não é meia. Não dá pra jogar o Luciano de meia. Chega disso, não aguento mais. Luciano tem que jogar próximo da área. O Matheus Alves entrou mal hoje. Até ele entrou, mas ele precisa de mais ritmo. Ele precisa de gente pra acompanhar as jogadas. Ele precisa de um entrosamento melhor, um padrão tático que esse time não tem. Então aí fica difícil. Então o Luciano não faz gol, parou também de fazer gol, não chuta, não arma, não faz nada. Nota 4 pro Luciano. O Ferreirinha fez o gol, vou dar nota 8, vai, o melhor da partida. Lucas Ferreira também um dos destaques no primeiro tempo. No segundo tempo ele participou menos, né? Pelo que ele fez no primeiro tempo, no segundo tempo ele iniciou a jogada do gol, né?
Mas eu vou deixar ele com uma nota 7, que ele foi um dos melhores. E ele tem que continuar jogando pelo lado direito enquanto o Lucas não volta, né? Ele vai continuar jogando até o Lucas voltar. E só volta, acho que só no jogo da Libertadores. Então a gente vai jogar mais 2 jogos sem Lucas, sem Oscar, sem Pablo Maia. Vai ficar difícil. A gente não vai ganhar do Botafogo no próximo jogo. Vai ser mais, ou vai empatar ou vai perder, não vai ganhar. A gente vai torcer sim, mas eu não acredito. André Silva, o pior do jogo, 2. Nota 2 pra ele. Rian Francisco não fez nada. Ele deu duas arrancadas ali que gerou 2 amarelos. Pelo menos foi alguma coisa. Nota 5. Alves entrou mal. Nota 4. E o Wendel nota 3. Esse é horroroso. Entrou mais um, né? Quem que... Wendel, Rian... o Bobadilha. Bobadilha, nota 5 vai pro Bobadilha aí. Tá bom, galera? Sem esperança aí pra esse time com esse técnico. Mais um jogo ruim. Péssimo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Se inscrevam, deixem seu like. Ativem as notificações. A gente se vê outro dia aí no canal. Agora o próximo jogo é na quarta. Não sei se é na quarta ou na quinta. Mas a gente se vê aí no próximo jogo contra o Botafogo. Difícil, galera. Salve, salve o Tricolor Paulista.